Fala pessoal, beleza? Panela Nerd no ar mais uma vez, dessa vez é combate. E já vou apresentar para vocês os nossos dois combatentes do dia. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, faz tempo que eu não fazia esse quadro do combate e a pedido de muitos inscritos do canal eu realmente decidi trazer ele. E o pessoal deu umas dicas, umas ideias aí de uns personagens inusitados para estar se enfrentando aqui. E vocês sabem que sempre esse tipo de vídeo no YouTube geralmente dá um pouco de combate nos comentários, porque às vezes o seu personagem favorito não vai vencer. É mesmo, é? O que eu levo em consideração aqui no vídeo para esse combate, para elevar o resultado final desse combate, que nem sempre vai dar o que você quer, nem o que eu quero às vezes, é os atributos do personagem que nós conhecemos nos quadrinhos e que foram descritos geralmente pelos próprios criadores. Então se você pegar embasamento dessas duas coisas, a gente esquece o roteirista. Aqui o roteirista não tem poder não, aqui tem poder o que está escrito e o que a gente pode tentar mesclar o que poderia acontecer desse poder contra aquele, e blá blá blá, e você sabe o que é, né? Se você ficar bravo comigo pelo resultado do personagem que você queria que vencesse, ele acabou se tornando um verdadeiro saco de pancadas, paciência. Então desde já, deixa aí nos comentários o que você quer de combate no canal, que aos poucos, conforme eu vou conseguindo, eu vou trazendo pra vocês, beleza? Quem contra quem que vocês querem? Vale qualquer coisa, Superman contra Homem-Aranha, Batman contra a Lanterna Verde, Reed Richards contra a Wanda. Não, pera. Pikachu vs Capitão América. Que demais! Bom, os combatentes de hoje, do nosso lado direito, nós temos Jonathan Storm, um dos fabulosos integrantes do Quarteto Fantástico, ele mesmo, Tocha Humana. Ele que é um personagem que apareceu pela primeira vez na primeira HQ do Quarteto Fantástico, volume 1. Ele ganhou seus poderes, vocês já estão cansados de saber, é quando sofreu aquele acidente no espaço juntamente com seus amigos, se tornando um personagem que conseguia transformar seu corpo em chama viva, incandescente. Ele conseguia, simplesmente dizendo em chamas, ativar os seus poderes e se tornar um dos personagens da Marvel mais quentes da parada. Sendo um personagem que consegue não só transformar seu poder em chamas e com os seus poderes também voar em altas velocidades, ele também, o seu ponto máximo de energia é ele atingir o estado de supernova, na qual ele dispara projéteis de energia para tudo qualquer lado de chamas. E isso é um perigo eminente, não só para quem está enfrentando ele, mas acho que para qualquer um que estiver próximo dele. Torna ele um personagem muito poderoso em combate, e ele já teve aqui no canal em combate contra o Homem de Gelo. Vou até deixar no card aqui em cima como foi esse combate. E muita gente ficou de um lado, outro ficou de outro. Também disseram que ele poderia perder muito fácil para ele, mas isso aí é assunto para aquele vídeo lá, beleza? Sendo um personagem também que tem a ver com chamas, ele apareceu a primeira vez nos fabulosos X-Men, número 141. Ele se chama John Alertsey. Sim, ele é o Pyro. Galera, ele é um personagem que também manipula chamas. Porém, ele tem uma fraqueza nessa parte que já mostra desigualdade nessa batalha. Ele não consegue produzir as próprias chamas. Por isso que vocês sempre veem com aquele bujãozinho nas costas lá, o de pirotecnia. Então ele precisa daquilo, ou um isqueiro, ou um fósforo, alguma coisa que produza uma faísca. Não, ele não precisa de acender um fogo. Uma simples faísca e ele consegue manipular chamas a seu bel prazer. O Pyro aprendeu a utilizar seus poderes com a mística na Irmandade dos Mutantes. E logo depois de um certo tempo ele também trabalhou para um grupo do governo e também para os Carrascos, em Krakoa. E Krakoa não é Cracolândia não, tá? Um lugar onde tinha os X-Men, tinha um monte de mutante lá morando junto, galera. Eu desconfio. E antes que você diga que ele já perdeu essa luta, tem que levar em consideração uma coisa. Ele é um personagem muito habilidoso com as suas chamas. As chamas que ele produz, ele consegue deixar ela de tal densidade que elas conseguem dar socos nas pessoas. Então imagina, é um soco que vai incinerar, talvez vai machucar demais a pessoa. Então ele cria várias criaturas com suas chamas, de acordo com a sua genialidade. Cheguem perto! Nós temos fantasias debilitantes! Gás! E a intensidade das chamas dele não vão chegar, é claro, à intensidade da do Tocha Humana, que consegue transformar as suas chamas numa intensidade tão enorme que acabam chegando a ser próximas do Sol a temperatura. O Pyro não vai chegar a isso nunca, mas ele consegue de tamanha força atingir as chamas que consegue derreter balas atiradas contra ele mesmo antes de atingi-lo. Então é algo muito rápido. E tudo que ele precisa é de uma fagulha. O próprio Tocha Humana seria uma fagulha muito grande para ele poder estar manipulando.
Então, de certa forma, o Tocha Humana precisaria ativar seus poderes para lutar contra ele, mas ao mesmo tempo ele acabaria causando a fagulha que o Pyro ia precisar. O Pyro também é um personagem que já chegou a machucar gravemente o Colossus. Tudo bem que ele estava com a ajuda do suporte de seu amigo Avalanche em um dos momentos dos quadrinhos, mas ele conseguiu machucar o cara, e o cara era bem resistente. Vocês conhecem o Colossus, né? Falar que não conhece, eu tô mandando você ir lá ler os quadrinhos agora. Aliás, eu vou deixar links na descrição de alguns quadrinhos dos X-Men também e do Quarteto Fantástico pra vocês poderem darem uma olhada. E sim, cara, é pra coleção, é quadrinhos aí de afiliados do Amazon que vão poder estar ajudando o canal Panela Nerd a continuar os combates, também a continuar outros vídeos que vocês tanto gostam, beleza? Então, dá uma olhadinha lá, pensa com o coração. Se você já tem edição, tenta comprar pra alguém de presente. Aí ó, final de ano tá chegando. Valeu, obrigado mais uma vez. Outro fator que seria contra o Pyro também, pelo fato dele não conseguir produzir as próprias fagulhas, é o fato dele não ter também muita força física. Ele nunca foi um personagem atlético no meio dos mutantes, ele simplesmente dependia só e única exclusivamente das chamas dele. Então ele não é um personagem assim tão poderoso. E com sua pirocinese ele consegue manipular muito bem as chamas, deu trabalho para os X-Men em diversas histórias, diversos momentos, para quem acompanha nos quadrinhos. Então se os dois se enfrentassem, quem vocês acham que ia ganhar, galera? Deixa aí nos comentários que eu quero saber por que você acha que tal fulano ia ganhar e por quê, qual é o motivo. Aqui eu vou dar alguns motivos para vocês tentarem chegar nesse final de batalha, no verdadeiro champion da luta aqui. Começando com o Tocha Humana. Tocha Humana é um personagem muito habilidoso, ele tem mais tempo de combate desde o período que ele apareceu nos quadrinhos em relação ao Pyro. O Pyro é bem novo ainda nos combates. E o Jonathan Storm tem um background de histórias e combates, e outra, ele estava sempre presente juntamente com o Quarteto Fantástico. Tem muitas histórias dele junto com o Homem-Aranha, que ele acabou pegando uma amizade muito grande com o passar do tempo. Então ele tem muitas habilidades, por isso, sem falar das habilidades supernova que ele consegue atingir com os poderes dele, tornando o Pyro um ínfimo, digamos assim, de frente a frente. A única coisa que protege ele das chamas seria a roupa dele, a vestimenta dele protege ele das suas próprias chamas. Mas nós não sabemos a que temperatura elas aguentam. E já que o Tocha Humana conseguia atingir uma temperatura muito mais elevada do que a dele, já poderíamos dizer aí que nós já sabemos o resultado da batalha. Então, agora, dos personagens dos quadrinhos, os X-Men, a série e os filmes, qual personagem que você gosta nesse combate aqui? Você acha que o Tocha Humana ia ter dificuldade contra um outro mutante? Deixa aí nos comentários também. E o Pyro, contra quem ele seria muito bom? Contra quem ele já deu trabalho? Você que leu os quadrinhos, você sabe? Deixa aí nos comentários também se é um mutante que você gosta. Eu particularmente gosto dos personagens da Irmandade dos Mutantes. Eu gosto muito do Pyro e do Avalanche. Apesar do Avalanche parecer que tem uma vasilha da Tupperware na cabeça, mas eu acho ele um personagem legal. O poder dele é bacana. E o nosso Mantoute, nosso Tocha Humana, será que o Chris Evans vai voltar como Tocha Humana? Será mesmo, em vez de Capitão América? Pode ser, eu entendi a referência. Especulações aí que nós vemos também na internet. Eu gostava dele como Tocha Humana nos primeiros Quarteto Fantástico 1 e 2 que saiu, apesar do filme ser bem ruim, bem miserável mesmo o filme, ser totalmente horroroso, mas eu gostava dele como Tocha Humana assim. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque senão você vai perder os outros combates que eu vou estar trazendo. Não tenho dias específicos para colocar no canal aqui. Joey, quando que você põe os vídeos do canal? Quando? É durante a semana, é 1 a 2 vídeos por semana. Eu tenho dificuldades para poder produzir conteúdo no meu dia a dia, é corrido. Então, e eu não vou dar desculpa assim também, eu vou procurar. Tem semana que vai ter 3 vídeos, talvez até 4, às vezes já conseguiu isso. E tem os shorts que são os complementares, que são as coisinhas de curiosidades dos personagens, que o pessoal gosta bastante do canal, principalmente dos vilões, que vão voltar mais vilões aí. Eu sei que eu tive parado um pouco de trazer vilões do Homem-Aranha, do Batman, mas vocês vão ver alguns vilões a mais aí que eu tô preparando pra vocês, beleza? Então não se esquece de deixar a panelada no like, galera, e um forte abraço aqui do Joey pra vocês e até mais, fiquem com Deus.